Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, Pastor Christian Dias. E antes de nós iniciarmos esse vídeo, eu gostaria que você que não é inscrito, se inscrevesse no nosso canal, ativasse aí o sininho de notificações, deixa o seu like, o seu joinha. E não esqueça também de deixar o seu comentário no decorrer desse vídeo. O seu comentário é muito importante para crescermos juntos numa visão acerca das coisas que têm acontecido, tá bom? Mas não sai daí não, vamos ao nosso vídeo. É isso aí, povo querido, povo abençoado. Hoje eu quero trazer aqui uma reflexão com você sobre o seguinte tema: por que querem enfraquecer a igreja e empobrecer o povo? Olha que forte esse tema. Vou repetir: por que querem enfraquecer a igreja e empobrecer o povo? É bem verdade, meus amigos, que nós sabemos que no Brasil, assim como em todo mundo, nós estamos aí passando por um momento muito difícil, muito complicado com essa Covid-19. Covid-19 é essa que tem ceifado a vida de muitas pessoas, de muitos entes queridos, amigos, parentes, enfim. É uma realidade esse vírus. Isso é inegável e nós não podemos negligenciar. Mas é bem verdade também que a nossa nação brasileira, o nosso país, ele tem deixado muito a desejar no que diz ao combate desse vírus. Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra de poderes, uma verdadeira guerra política em cima desse vírus. Talvez seja por isso que esse vírus não esteja controlado em nossa nação. E nós sabemos que a todo custo, aqueles que se dizem preocupados com o povo querem voltar a dominar o poder da nossa nação. Esses que são considerados esquerdistas, políticos da esquerda, que na verdade defendem um partidarismo político muito perigoso, defende uma linha política muito perigosa, que é o socialismo, que é uma porta aberta de entrada para o comunismo. Isso é nítido na nossa nação, Isso é visto quando antes o governo passado estava aí dando verbas, apoio financeiro a países ditatoriais, comunistas, como Cuba, Venezuela, enfim, países que são totalmente contrários a uma política conservadora, a uma política de valores, a uma política de caminhos que levam à dignidade humana. Bom, primeira coisa que a gente tem que procurar entender, o que é o socialismo, que é uma porta aberta para o comunismo. Eu anotei aqui algumas características do socialismo. Claro que eu não vou falar aqui a fundo, apenas uma pincelada naquilo que é o socialismo, que é uma porta aberta para o comunismo. E diz o seguinte, preste atenção, o socialismo tem as seguintes características. Primeiro, a igualdade de divisão de bens entre a sociedade. Segundo, todo o poder centralizado na mão do Estado. Isso aí, olha bem, todo o poder concentrado na mão do Estado, inclusive o poder de controlar os meios de produção e de mídia. Terceiro, a ausência de competição e lucro. Quarto, a ausência da divisão
de classes. Ou seja, o socialismo, ele prega uma igualdade para todas as pessoas, mas esta igualdade nos leva e nos remete a um domínio soberano do Estado sobre o povo, né? Do Estado sobre as empresas, do Estado sobre o seu trabalho, os seus bens, aquilo que você possui, né? Então isso é o socialismo. E é interessante que o socialismo ele é contra todos os meios de produção privados. Sabe o que é isso, amigo, amiga? Você não pode ter a sua empresa no socialismo. Você não pode ser dono do seu próprio negócio. Olha lá na China, né? A China controla, o governo chinês, que é socialista, comunista, ele controla todos os bens do povo. Olha Cuba. Cuba, todas as pessoas são controladas. E o que impera nesses lugares? Miséria. O que impera nesses lugares? Escravidão. E está aí um dos motivos pelo qual eles querem empobrecer o povo. Volto a dizer, não vou falar no mérito do vírus. É um vírus letal, está matando, mas eu quero falar aqui aquilo que estão fazendo e o que estão querendo, né, fazer, aproveitando esta doença que está levando vidas. Eles querem a todo custo, prefeitos, governadores, com essa visão esquerdista, que é voltado para o socialismo, que é voltado para o comunismo, para o marxismo, né? Para o marxismo. Essa é a grande verdade, porque Karl Marx, ele foi um grande defensor, né, do socialismo, né? Ele defendia o socialismo, o comunismo, né? Karl Marx defendia o comunismo, né? Ele que era um ateu. E essa visão, ela está querendo ser implantada na nossa nação. Você acha que realmente essa conversa do lockdown, fica em casa, fecha comércios, é para o bem do povo? Há vários e vários estudos, preste atenção, comprovando que essa conversa de lockdown, fica em casa, fecha comércio, já tem vários estudos comprovando que isso não funciona. A única coisa que isso serve é para quebrar o comerciante, enfraquecer as finanças do setor privado, enfraquecer o pequeno trabalhador, para que ele se torne escravo do governo. É isso que querem. Eles querem as pessoas escravas deles. E você veja que são tão covardes que jogam a culpa de tudo que está acontecendo nas costas do presidente da nossa nação. Um presidente que foi, pelo Supremo Tribunal Federal, proibido de assumir a frente dessa Covid-19. Um Supremo Federal que tirou a autonomia do presidente da República e deu a governadores e a prefeitos de todos os estados e municípios do nosso Brasil. E muitos deles, nesta linha esquerdista, nessa linha comunista, socialista, marxista, adotaram esse fique em casa, esse lockdown, para fechar comércios, fechar lojas, impedir trabalhadores de buscarem o seu pão de cada dia, com um objetivo: enfraquecer a economia da nação, empobrecer o povo, colocar o povo na miséria. Esta é a verdade, queridos. Esta é a realidade. Não investiram na saúde. Nós vamos ter agora a CPI da Covid e vai ficar mostrado, provado, o quanto de dinheiro
que governadores e prefeitos corruptos desviaram da saúde, e por isso está morrendo muita gente. Porque se todo o dinheiro que foi mandado pelo governo federal estivesse realmente investido na saúde, se tivessem realmente equipado seus hospitais de campanha, se tivessem realmente investido, nós não teríamos tantas pessoas morrendo, nós não teríamos tantas famílias chorando a morte dos seus entes queridos, mas desviaram dinheiro, investiram em outras coisas. Nós já temos aí, antes dessa CPI, governos sendo investigados. Você viu o próprio governador lá do Rio de Janeiro já foi afastado, secretários de saúde de estados e municípios sendo investigados. Meus amigos, será uma festa. Mas o que eles querem com isso? É enfraquecer o povo, enfraquecer a economia da nação, colocar o povo miserável, porque um povo miserável é um povo escravo do sistema. Um povo miserável é um povo que anda dominado pelo sistema, e é isso que eles querem. Por isso lutam incansavelmente contra o governo federal, que é um governo que luta pela liberdade, que luta pelos seus direitos. Não é à toa que o presidente da República, desde o início, ele tem sido contra esse fechamento de comércio. Ele tem batido nessa tecla, né? E eles não têm ouvido. Por quê? Porque o que eles querem é derrubar um presidente que tem uma visão conservadora, uma visão de liberdade para o seu povo, uma visão onde ele deseja que a sua nação cresça, que o povo, de um modo geral, prospere, seja abençoado, né? E que não fique escravo de um governo. Olhem para vocês verem o que são esses governos que estão em nossa nação querendo ganhar o poder a todo custo. Olha o que eles fazem. O governo federal abaixou o imposto de botijão de gás, do diesel. O que os governos fizeram, dos estaduais? Na sua maioria, não todos, mas na sua maioria, aumentaram seus impostos. Isso é um verdadeiro absurdo. Querem derrubar o presidente da nossa nação, que é um presidente que defende os valores da liberdade, os valores da fé, os valores da pátria, da família, os valores do bem. Um governo que está aí há 2 anos, quase 3 anos, sem nenhuma corrupção. Mas esses corruptos, esses que são esquerdistas, esses que querem implantar um sistema de governo na nossa nação imoral, indecente, eles querem a todo custo derrubar este governo. E nós, povo do bem, povo que quer a liberdade, nós não podemos aceitar isso. Querem empobrecer o povo, para que o povo fique escravo do governo, para que o povo fique dependente do governo, para que o povo não tenha direito às suas propriedades, para que o povo não tenha direito a investir no seu próprio crescimento. Então nós temos que ficar espertos. Agora, o porquê que eles também querem enfraquecer a igreja, né? Por que esse sistema ele quer enfraquecer a igreja? Porque a igreja é conservadora dos valores. A igreja, o cristianismo, é conservador da moralidade, dos valores de Deus. E na palavra de Deus nós vemos Deus, o Senhor, ensinando o seu povo a viver esses valores morais, esses valores defendidos hoje pela nossa nação. Deus, pátria, família. Nós vemos isso na Bíblia. Se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos ver
né, o quanto o povo defendia a sua nação, os seus direitos, os seus valores, o quanto eles impunham, né? E a igreja é, sem dúvida nenhuma, uma pedra no caminho destes corruptos, destes comunistas, destes socialistas, esses que querem tirar a liberdade da nação, a liberdade do povo, esses que são verdadeiros ditadores, porque o que nós estamos vendo é isso. Muitos prefeitos e governadores ditatoriais, autoritários, né? Que não respeitam leis, não respeitam a Constituição, não respeitam nada. Simplesmente se impõe e ponto final. Temos o Supremo Tribunal Federal também rendido, comprado, partidário hoje, né? Ativista partidário da esquerda nessa nação. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, você tem que acordar, você tem que abrir os seus olhos. E eles querem enfraquecer a igreja por isso. Marx, que é um dos que defende a ideologia do socialismo e comunismo, ele já afirmava que a religião é o ópio do povo. Olha isso, né? A religião é aquilo que provoca no povo um adormecer, né? O povo fica adormecido, ou seja, fica bobo. Ele fala que Deus, a ideia de Deus, ele, Marx, que é um comunista declarado e defensor desse sistema, ele diz claramente que Deus é o resultado de uma mente alucinante de um povo. Olha isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Esses que defendem esse sistema são contra Deus, são contra os princípios do cristianismo. Por quê? Porque a igreja, o cristianismo te dá liberdade, mas aquele sistema te dá escravidão. O cristianismo te liberta. O socialismo, essa ideologia política que querem implantar, eles querem escravizar. E o povo de Deus, ele não é mais escravo. Hoje o povo de Deus é livre em Cristo Jesus. E a igreja é que vem, nesses anos, se opondo a tudo isso. Porque junto com esse sistema, junto com esses que querem a todo custo voltar ao poder, vieram, e vocês sabem muito bem disso, as imoralidades, as perversões na sociedade. Vocês se lembram muito bem de feiras culturais, aonde esses que querem voltar ao poder, esses esquerdistas, o ex-presidente Lula, Dilma Rousseff, toda essa gangue da esquerda comunista, né? Eles fizeram do Brasil uma verdadeira balbúrdia. Vocês lembram das feiras culturais das crianças? Colocavam homens pelados, deitados, e levavam as crianças nesses centros culturais, dizendo que era cultura, para passar a mão, né, nesses homens que ali estavam pelados, e diziam que era para eles aprenderem sobre o corpo humano. Aberração! Vocês lembram, papais, mamães que estão aí me ouvindo agora, amigos cristãos de todo o nosso Brasil, vocês lembram da cartilha desenvolvida pelo Haddad do PT, que ensinavam crianças de 4 a 6 anos de idade sobre sexo? Vocês esqueceram disso? Vocês esqueceram da balbúrdia que estavam as escolas brasileiras, onde os professores apanhavam dos alunos, não tinham mais domínio dentro das salas de aula? Não é possível
Nós que choramos, lamentamos por ver a família enfraquecendo, os valores da família enfraquecendo, não é possível que nós hoje, como cristãos, como igreja, e aqui cristãos eu falo, sendo evangélicos, católicos, cristãos, aqueles que creem em Cristo e nas palavras de Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Não é possível que nós esquecemos disso. E não estamos vendo, enxergando o que eles querem, que é enfraquecer a igreja. Porque a igreja, ela luta e tem lutado contra essas aberrações. Vocês esqueceram das leis que queriam aprovar a todo custo? E se não fosse essa mudança de governo, hoje nós já estaríamos no Brasil com a lei do aborto aprovado, a lei da maconha aprovada, da liberação das drogas, né? E tantas outras leis que vão contra os valores da nossa sociedade, que vão contra os princípios e os valores religiosos, cristãos, ensinados por Deus. Então, desperta, acorda. Não é questão de ter político de estimação, não é questão é questão de sobrevivência nesse tempo. 2022 está aí. E vão fazer de tudo para voltar ao poder. E pasme os senhores, cristãos que me ouvem agora, se voltarem ao poder, a igreja vai passar por tempos terríveis. Pasmem os senhores, se esses que saíram do poder retornarem, se Lula e sua corja voltar ao poder, se algum desses esquerdistas dominarem a nação, meu querido, minha querida, prepara o teu lombo para sofrer. Vão perseguir os cristãos, vão perseguir mais e mais as igrejas do que já estão fazendo hoje. Vocês sabem que pelo nosso artigo 5º da Constituição brasileira, no inciso 6º, nós temos ali dado a nós a liberdade de cultuar, e ali fala que é inviolável o direito de cultuar a Deus. No entanto, estão tirando isso. Você já tem sofrido com isso. E pelo amor de Deus, não vem com essa conversinha, de que Deus se busca em todo lugar, todo mundo sabe disso. Mas a igreja, como instituição, ela foi criada desde o início dos tempos. Antes era o tabernáculo, onde o povo se reunia ali para adorar a Deus. Depois se passou para templo, era o templo. Foi o templo de Salomão, foi o templo de Zorobabel, né? Depois vieram as sinagogas, onde Jesus, por várias e várias vezes, estava ali reunido com as pessoas. Depois vieram as igrejas como elas são hoje. Se não fosse tão importante esta instituição, igreja, Jesus não teria mantido, Jesus não teria dado o aval para que ela fosse instituída. A igreja como instituição é um local aonde o povo de Deus se reúne para adorar, se reúne para glorificar a Ele. É um local onde o povo de Deus encontra, né, que encontra um refúgio nessa terra. Não é à toa que a igreja é considerada como um aprisco de Deus nessa terra, onde a ovelhinha de Cristo se refugia em tempos de dor, em tempos de crise. É na igreja, na comunhão dos irmãos, que nós encontramos afago, afeto, ombro amigo, palavra que direciona, palavra que conforta. Então, pelo amor de Deus, para com essa conversinha, porque tem muitos cristãos que estão dando corda para esse sistema e ainda tem a coragem de ir para redes sociais para falar contra a igreja e dizem ser cristãos.
vamos acordar. Ainda há esperança. Ainda dá tempo da nossa nação mudar o rumo, fortalecer nos princípios de uma sociedade digna, honrosa e abençoada por Deus. Porque a palavra de Cristo, a palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu louvo a Deus pela igreja, eu louvo a Deus pela igreja ter despertado o seu povo para lutar contra esse sistema que quer desconstruir os valores morais. Eu louvo a Deus pela igreja, que nunca se encurvou ao Estado. Se nós pegarmos na história bíblica, nós vamos ver, muitos cristãos morreram em Roma, porque não aceitaram a escravidão que Roma queria impor sobre os cristãos. E nesse tempo, não nos encurvaremos a um Estado corrupto, não nos encurvaremos a governos corruptos que querem a todo custo calar a igreja. Não nos calarão e não nos calaremos. Um forte abraço para todos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Brasil.